Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Amigo ouvinte, é com alegria renovada que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Nesse programa temos por objetivo estudar a Bíblia com você, desejando abençoá-lo e edificá-lo. Para isso contamos sempre com as cartas que recebemos de cada um de vocês, relatando como o programa tem chegado até aí, onde você nos sintoniza. Qual é a qualidade técnica da recepção do programa e qual, na verdade, é a sua utilização para a sua vida de estudo da palavra. Escreva-nos. No final do programa daremos o nosso endereço. Anote-o e compartilhe conosco. Estaremos orando por você. Recebemos da cidade de Goiânia, do estado de Goiás, uma carta de uma irmã que compartilha sobre o que acabamos de mencionar. Ela diz assim: é com grande satisfação que escrevo pela primeira vez para o Através da Bíblia para dizer que tenho aqui na cidade mais duas irmãs que fielmente se reúnem para estudar a Bíblia e orar. Esse programa tem nos ajudado a entendermos melhor a palavra de Deus. Prezada irmã, muito obrigado por suas palavras e agora eu quero convidá-los para esse momento que temos feito bem no início do programa, buscando a presença de Deus através da oração. Vamos orar então. Pai de amor, agradecemos a possibilidade de entrar na Tua presença pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos preparou, dando a Sua vida por nós na cruz do Calvário. Pai, Tu conheces o coração de cada um dos nossos ouvintes. Sê misericordioso e concede, Pai, conforme o Teu querer, o suprimento das suas necessidades, das necessidades de cada um dos nossos ouvintes. Venha também nos capacitar para o estudo de hoje, que ele possa ser aplicável às nossas vidas. Ilumina-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós oramos, Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Amigo ouvinte, estamos estudando o capítulo 4 do livro de Gênesis. E você deve recordar que no nosso último encontro conversávamos sobre Caim e Abel, que do trabalho de suas mãos, apresentaram a Deus suas ofertas em reconhecimento de que tudo vinha do Senhor. No final do versículo 4 e 5, mostram que Caim e a sua oferta não foram agradáveis a Deus, enquanto que a oferta de Abel, o Senhor se agradou. Fizemos então a aplicação de que, como aqueles dias primitivos, nos dias de hoje também, o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, conforme Jesus disse em João 4:24. O Senhor busca adoradores sinceros. Os versículos 5, 6 e 7 relatam a reação irada de Caim e a advertência divina dirigida a ele. Veja só, a ira e o semblante carrancudo de Caim confirmaram que o seu espírito já era mau. A sua motivação, a intenção do seu coração, a atitude revelaram o seu interior. Caim foi rejeitado porque o seu procedimento não foi correto, como nós lemos no início do versículo 7. E em acréscimo, podemos ler também 1 João 3,12. Anote aí, 1 João 3,12. E esse texto nos diz o seguinte, que Caim era do maligno, pois as suas obras eram más. É a palavra de Deus. Ora, a ordem, então, de que era necessário dominar o pecado que estava à porta, como um leão pronto para dar o bote, pronto para devorar, infelizmente não foi ouvida por Caim. E a partir do versículo 8 até o 16 encontramos o relato do primeiro homicídio entre os homens. Esse primeiro assassinato foi monstruoso por pelo menos 3 razões. Em primeiro lugar, ele foi premeditado. Isso se percebe quando Caim convidou Abel para ir para o campo. Foi monstruoso também porque, em segundo lugar, foi contra o seu próprio irmão, demonstrando um total desrespeito à família. Mas, em terceiro lugar,
Esse assassinato é monstruoso também porque foi feito contra alguém bondoso, isso é, contra um adorador correto. A pergunta retórica do versículo 9 é muito especial, é muito importante entendermos. Onde está o teu irmão? Essa é a pergunta de Deus. Essa pergunta faz nos relembrar a pergunta que Deus tinha dirigido a Adão depois desse pecar, lá no capítulo 3, versículo 9. Onde estás? Essa foi a pergunta de Deus a Adão. Onde está teu irmão? Essa foi a pergunta de Deus a Caim. Tanto lá quanto aqui, o ser humano não admitiu o pecado, não confessou diante de Deus. A resposta de Caim e a sua pergunta é muito importante nós percebemos. Olha, eu não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Ora, essa é uma declaração de fria indiferença, mostrando-nos já os efeitos do pecado na vida humana. Mesmo diante de Deus, nós mentimos e não confessamos. Isso é sério. No versículo 10, temos um bonito contraste a ser aplicado. Enquanto o sangue de Abel clama por justiça, isto é, para que ele seja vingado e Deus puna os violentos, o sangue de Jesus, derramado injustamente, clama anunciando a graça divina. Conforme Hebreus 12, 24, o sangue de Jesus clama, anuncia o perdão divino ao pecado humano. Agora, nos versículos 11 e 12 do capítulo 4 de Gênesis, mostram que o duro e impenitente Caim ouve as palavras muito mais severas do que as dirigidas a Adão, pois ali a maldição foi indireta e a maldição caiu sobre a terra. Mas agora, as palavras dirigidas a Caim são palavras diretas. A maldição de Caim foi direta. Ele, que era lavrador, ouviu que a terra, manchada pelo sangue de Abel, já não daria para ele, Caim, a sua força, a sua energia. Eu espero, querido amigo, que você perceba que palavras duras são essas, como são palavras diretas. Você percebe como o pecado traz sérias consequências para a vida humana? Nos versículos 13 e 14, encontramos Caim protestando contra a sentença divina, numa atitude bem diferente da do ladrão na cruz, que, arrependido, admitiu os seus erros, conforme nós lemos lá em Lucas 23, 41. Esse ladrão disse o seguinte, admitindo os seus erros: nós, na verdade, com justiça, merecemos essa condenação, porque nós temos praticado atos que merecem uma punição. Mas as palavras de Caim só demonstram que ele estava um pouco alheio a tudo o que estava acontecendo com ele mesmo. Ele não estava preocupado com a sua situação de total insegurança. As palavras de Caim foram as seguintes: é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença eu hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Veja só, querido amigo, Caim não se arrependeu. Ele expressou a Deus um egoísmo grande e uma grande autopiedade. Os 10 pecados de Caim foram impressionantes. Primeiro, impiedade. Depois, ira e semblante carrancudo. Inveja, planejamento para o mal e assassinato. Mentira e indiferença. Acompanhe comigo. Nós temos visto esses pecados do versículo 3 até o versículo 14. Egoísmo, autopiedade. Eu vou repetir. Veja só, impiedade, ira, semblante carrancudo, inveja, planejamento para o mal, assassinato, mentira, indiferença, egoísmo, autopiedade. Na verdade, é tudo isso que Caim tinha no seu coração. É isso que o pecado ainda causa hoje. Mas, querido amigo, eu quero chamar a sua atenção para algo mais importante ainda. As palavras finais de Caim são impressionantes. Ele disse: quem comigo se encontrar me matará. Então a pergunta que surge é a seguinte: a quem Caim está se referindo, se até aqui temos o relato da existência apenas de 4 seres humanos?
Adão, Eva, Caim e Abel, e um deles já tinha morrido. Então, essas palavras nos dão a entender a presença de várias pessoas além da família nuclear de Caim. Mas é possível também que somente prevejam o futuro e o rápido crescimento da espécie humana, embora poderia implicar também em que cada pessoa encontrada seria um parente próximo de Abel, o que é coerente com o próprio contexto, pois os outros seres humanos deveriam ser filhos de Adão e Eva. Pois bem, nos versículos 15 e 16 encontramos mais uma vez o interesse de Deus no pecador. Mesmo depois da demonstração de egoísmo, Deus coloca-se em favor de Caim, dando-lhe um sinal como um salvo-conduto, uma proteção contra possíveis vinganças. Assim, a vida do assassino é poupada, porém, depois seria destruído, pois toda a raça humana havia se corrompido, conforme veremos no castigo do dilúvio. O sinal de Caim revela a pura misericórdia de Deus para com os que não se arrependem. Mas a Bíblia diz também, e ela nos fornece algumas ideias importantes que nós precisamos sublinhar, e ela não dá qualquer pista sobre qual seria esse sinal. Na verdade, descobrir qual seria o sinal não nos ajuda a perceber a grande lição que o texto está nos apresentando. O sinal ou a marca divina colocada sobre Caim, assim como o sinal do arco-íris que aparece em 9:13, ao invés de ser um estigma, isso é, uma marca vergonhosa, que discriminasse e humilhasse o pecador no arrependido, é demonstração clara da bondade de Deus. É uma demonstração do incrível amor de Deus até mesmo para com aqueles pecadores impenitentes. Agora, na sequência, no versículo 16, nos diz que Caim se afastou da presença de Deus e foi habitar a terra de Nod. Sobre a terra de Nod, não se conhece a sua localização correta, mas provavelmente seja um nome simbólico, pois a palavra Nadi, no hebraico, significa vagabundo, e assim se descreve a vida errante de Caim a partir da sua partida de diante da face do Senhor. Querido ouvinte, o resultado do pecado, o fruto do pecado, é nos fazer ficar cada vez mais distanciados de Deus, cada vez andarmos mais errantes da presença de Deus. Quando não nos arrependemos e mudamos o rumo do nosso caminhar, a consequência do pecado é nos separar completamente de Deus. O profeta Isaías, em 59:2, diz as seguintes palavras: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós precisamos confessar os nossos pecados, converter os nossos corações para desfrutarmos a comunhão com Deus. Essa é mais uma lição para ser aplicada. Querido e amigo ouvinte, chegamos agora aos versículos 17 a 24 do livro de Gênesis, que descreve então a descendência de Caim já vivendo longe de Deus, como fruto da consequência do pecado. Vamos ver algumas verdades sobre esses versículos. Vamos fazer alguns destaques para melhor compreensão. Versículo 17 diz que Caim se casou e teve um filho chamado Enoque. Uma pergunta que tem sido feita desde há muito tempo é: com quem Caim se casou? E a resposta a essa questão só pode ser dada ao reconhecermos que essa esposa de Caim era uma parente sua, ou uma irmã, filha de Adão e Eva, ou uma sobrinha, filha de um irmão ou irmã do próprio Caim. Por que podemos ter essa posição? Porque não cremos que Deus criou outros seres humanos além de Adão e Eva. A população da terra começou a multiplicar-se através dos filhos de quem? Dos filhos e filhas de Adão e Eva, e certamente através dos seus netos e bisnetos e assim por diante. O texto bíblico nos diz que, além de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram Sete, o seu terceiro filho, e depois tiveram mais filhos e filhas. Ouça a leitura do versículo 4 do capítulo 5. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Portanto, com certeza a esposa de Caim era uma parente sua. Agora, o versículo 17 nos mostra também que a primeira cidade foi fundada e organizada por Caim.
No hebraico, cidade é um termo aplicável a povoações de qualquer tamanho. Isso quer dizer que podemos entender que com Davi iniciou-se uma vida urbana a partir de uma pequena vila. O nome que essa cidade recebeu foi o do primeiro filho de Caim, Enoque. O significado desse nome é início, trazendo-nos a ideia de um novo princípio, isso é, um novo começo, um começo independente, não mais a partir de Deus, o Criador, mas a partir do quê? A partir do ser humano agora distanciado da comunhão, da intimidade com Deus por causa do pecado. O nome do primeiro filho e da primeira cidade mostram a independência do ser humano, da pessoa e da graça de Deus. Os descendentes de Caim, mencionados no versículo 18, são em números de 7 gerações. Acompanhem comigo. Adão, Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. É simbólico o número 7. Por quê? Porque o seu significado é inteireza, perfeição, plenitude. Sobre os descendentes de Caim, vale a pena destacar o nome de Lameque. No versículo 19, lemos o seguinte: Lameque tomou para si 2 esposas. Aqui vemos que a poligamia entrou na história. Orgulhoso Lameque, o sétimo a partir de Adão nessa linhagem de Caim, talvez procurasse receber mais bênçãos da parte de Deus, que abençoou o primeiro casal com as seguintes palavras: Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Agora, veja só, na tentativa humana e por iniciativa própria, Lameque quis para si mais bênçãos de Deus, e ao invés de uma esposa, teve 2, saindo do padrão estabelecido por Deus de um casamento monogâmico. Todos nós sabemos que a partir daí, muitos outros casamentos foram fora desse padrão divino, e aconteceram e obtiveram como resultado problemas e não bênçãos. A Bíblia registra o fato, mas ao invés de recomendá-lo, condena-o. Quando lemos cuidadosamente a Bíblia, percebemos que a palavra de Deus é contra a poligamia. Mas vamos em frente. O texto agora segue, e nos versículos 20 a 22, embora muitos estudiosos, tendo por base a mitologia do passado, afirmem que deuses ensinaram aos seres humanos as artes, o artesanato e outras atividades, fica claro por esse relato que foram os homens com a criatividade dada por Deus que deram origem às mais diversas atividades. Os nomes dos filhos de Lameque eram Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Tinham nomes semelhantes, mas cada um deles se destacou por uma atividade diferente. Jabal dedicou-se à atividade pastoril. Jubal foi o iniciador da atividade musical, e Tubal-Caim deu início às atividades metalúrgicas, inclusive na fabricação de armas. Nos versículos 23 e 24, nós temos mencionada uma poesia sarcástica de Lameque. O seu conteúdo demonstra o progresso do pecado. Ao contrário de Caim, que dizia não suportar o peso do pecado, Lameque exultou pelos seus atos criminosos, isso é, ele matou um homem porque esse o tinha ferido. E depois a morte de um rapaz, simplesmente porque esse pisara nele. Ora, a destruição violenta e irresponsável da vida humana proclamava o total afastamento do homem em relação a Deus. E com isso o pecado ganhava cada vez mais espaço entre os seres humanos. Os 2 últimos versículos do capítulo 4, 25 e 26, relatam o nascimento de Sete, mais um filho de Adão e Eva, que foi recebido como substituto de Abel, assassinado por Caim. Destaca-se aqui o nome do filho de Sete, Enos, que, como Adão, significa homem, e a partir daí surge no mundo uma descendência daqueles que invocam o nome de Deus, ato que tinha sido interrompido com a morte de Abel. Querido amigo, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas chegamos então também ao início do capítulo 5. E nós vamos encontrar aqui os versículos 1 a 20 retratando e relatando a descendência de Adão. Encontramos pelo menos 3 ênfases bem definidas. Em primeiro lugar, percebemos o valor que Deus dá ao ser humano através da menção
e do conhecimento de cada um dos nomes desse estágio primitivo da vida humana. Cada um deles é destacado e relembrado. Desde Adão até Noé, são 10 gerações. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jarade, Enoque, Metusalém, Lameque e depois, finalmente, Noé. Essa genealogia que liga Adão a Noé inclui 10 nomes e pode significar, como o número 7, na genealogia de Caim, um símbolo de algo completo, de algo pleno. Esta genealogia mostra a continuidade da história humana desde a criação até o evento do dilúvio, quando então a raça humana foi destruída por sua impiedade, com exceção de Noé e a sua família. Em segundo lugar, é possível ver nessa genealogia uma sequência de nomes que, partindo de Sete, aquele que substituiu Abel, na verdadeira adoração ao Senhor, essa lista chega até Noé, que é destacado por Deus, como diz o texto de Gênesis 6:8, porém Noé achou graça diante do Senhor, mostrando que sempre existiram seres humanos que verdadeiramente adoraram a Deus. A pergunta a fazer é a seguinte: será que pertencemos a esse grupo ou ao grupo daqueles que são indiferentes a Deus, como Caim? Terceiro destaque, terceiro lugar, nesta lista genealógica de 10 nomes, nós vemos o domínio da morte sobre o gênero humano. Por 8 vezes a frase e morreu, é repetida laconicamente nesse texto, demonstrando que esse é o final da raça humana depois que pecou, desobedecendo e tentando viver sem depender de Deus. Querido amigo, como você deve perceber, quem interrompeu essa sequência de morte foi Enoque. E sabe por quê? Porque o texto do versículo 24 nos diz o seguinte: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Você percebe que lição nós temos aqui? Aqueles que andam com Deus, mesmo que morram fisicamente, certamente não experimentarão a morte eterna. O fato de Enoque ser tomado por Deus simboliza a ressurreição de todo aquele que confia no Senhor. É isso mesmo. Mostra que a morte pode ser vencida. Mostra o poder de Deus sobre a morte, o grande inimigo do ser humano. Querido amigo, agora chegando ao final de mais um programa, vale a pena ainda destacarmos um último tema. Esse tema é a idade dos patriarcas. Esse é um tema muitas vezes polêmico, porque, veja só, encontramos as seguintes idades: Adão, 930 anos. Sete, 912 anos. Enos, 905. Cainã, 910. Maalael, 895. Jared, 962. Enoque, 365. Porque esse foi chamado para estar com Deus. Metusalém, ou como nós lemos em outras versões, Matusalém, 969 anos. Lameque, 777. Noé, 950 anos. Questiona-se muito sobre o tempo dessas idades. Na verdade, o que significam tantos anos assim? Alguns estudiosos, diante de números tão grandiosos, não aceitam essas quantidades literalmente e entendem que esses números referem-se à soma total dos descendentes das famílias de cada um dos personagens citados. Assim, por exemplo, Enos, que conforme o relato bíblico teve 905 anos, de fato não teve todos esses anos, mas os 905 anos descrevem a duração da existência da família fundada por ele. Mas olha, essa teoria, ela pode ser rejeitada diante da narrativa sobre o total da vida de Enoque, que viveu apenas 365 anos, comprovando ser a narrativa da vida pessoal de cada elemento e não a totalidade dos anos das famílias de cada um deles. Portanto, em nossa opinião, é que esses números devem ser aceitos literalmente. Certamente, as condições climáticas do mundo primitivo, sendo o início da raça humana, favoreceram essas idades bem longas, bem avançadas. Querido amigo, chegando então ao final de mais um programa, uma das lições que fica muito claro é que a vida humana, mesmo longa ou curta, está sob a poderosa mão de Deus.
Espero que você tenha recebido com agrado essas lições e eu quero encontrá-lo em nosso próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.